de hoje é como ter uma família não ansiosa. Então, eu gostaria que você já fosse internalizando esta palavra no seu coração, porque quando nós dizemos este tema, como ter uma família não ansiosa, nós estamos dizendo, como eu faço para ter uma família feliz? Como eu faço para ter uma família equilibrada? Você quer isso, meu irmão? Num mundo com tantas lutas, num mundo que jaz no maligno, onde nós temos tanta violência, tantas más notícias, ter uma família não ansiosa, que vive em paz, é uma dádiva de Deus. Amém? Então, nós vamos trazer isso para a nossa vida agora. Diga comigo, por favor, a minha família não é ansiosa. A minha família tem paz. A minha família é feliz. Eu e minha família servimos ao Senhor. Amém? Que isso possa cair no mais profundo do seu coração e possa germinar. Amém? Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia ou acompanhe pelo nosso telão a palavra de Deus no livro de Filipenses. Nós vamos abrir no capítulo 4, o versículo 6. Nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer que muitas pessoas têm andado ansiosas. E o versículo continua assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que nós possamos sempre, irmãos, olhar para Jesus e crer que Ele é fiel e que Ele vai responder todas as nossas orações. Há um tempo que Deus responde. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesta hora e orar ao nosso Deus, porque Ele tem muito a nos ensinar nesta noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Rei de reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Jesus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és fiel, porque Tu estás no controle absoluto das nossas vidas. Nós te engrandecemos, Pai, nós já te adoramos com os nossos louvores, nós te louvamos quando ofertamos e dizimamos, e nós queremos, Senhor, nesta hora, declarar ao mundo espiritual que os nossos pensamentos são levados cativos ao Espírito de Deus. Cai por terra nesta hora toda lógica, todo pensamento que não tem parte contigo, Senhor. Transforma a nossa mente, muda a nossa vida, muda a nossa sorte a partir desta palavra, Senhor, que cai em solo bom, que é o nosso coração. E esta palavra, Senhor, ela já germina e ela dá frutos, Senhor, frutos de eleitos, de predestinados, que testemunham da Tua graça, Senhor. Nós declaramos por fé que as nossas vidas serão seguidas de sinais, de prodígios, de maravilhas. Nós veremos, Senhor, o Teu sobrenatural, porque nós cremos em milagres. O nosso ministério é um ministério de milagres, é um ministério, Senhor Jesus, que crê em Ti, no Cristo ressurreto. Por isso, Senhor, capacita-nos agora para recebermos esta palavra em paz, para que nós possamos, Senhor, ser edificados, crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento, para que as pessoas olhem para nós e digam: verdadeiramente, ali vai um homem, ali vai uma mulher que pertencem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Amém, irmãos? Vai recebendo no seu coração esta palavra faz diferença. Eu declaro por fé que nenhum de nós sairá esta noite desta casa, que é casa de oração, da mesma maneira que adentrou. Você entrou triste, você vai sair feliz. Você entrou com problemas, você vai levar uma solução. Você veio buscar um milagre, o Espírito Santo de Deus te entrega hoje o milagre que você veio buscar. Amém, irmãos? Meus irmãos amados, eleitos,
mais que vencedores, homens e mulheres que pertencem a uma família cristã. Nós vamos reinar em vida. Nós somos salvos e nós pertencemos a uma família que tem Cristo no centro. Cristo está no controle absoluto de cada circunstância da minha vida e da sua vida, meu irmão. E nós temos ouvido deste altar, através do anjo desta igreja, a importância que é nós pensarmos, nós agirmos e nós confessarmos em conformidade com esta palavra, com a Bíblia Sagrada, com a graça e a verdade de Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós deixamos de pensar, de falar e de agir como esta palavra nos diz que deve ser, na nossa mente se forma um grande campo de batalha. E neste campo de batalha, o inimigo, que é extremamente astuto, lança dardos. E estes dardos tiram o nosso equilíbrio emocional. E sem pensamentos equilibrados e sem emoções equilibradas, é muito difícil viver. Quantas vezes nós olhamos alguns irmãos nossos, crentes, às vezes na lei, às vezes eleitos, que passam por muitas confusões mentais, por incredulidades, por momentos que dizem, será mesmo que eu sou um eleito de Deus? Que passam a questionar a sua vida, que passam a se sentir miseráveis, que passam a se sentir culpados, que muitas vezes ficam até revoltados com Deus. E nós nos perguntamos, mas por que e como alguém pode ter este sentimento? Sabe por quê, meu irmão? Você sabe por quê, minha irmã? Porque o inimigo lançou dardos na mente desta pessoa e esta pessoa não teve conhecimento para rechaçar esses dardos. Porque esta pessoa não levou os seus pensamentos cativos à obediência de Deus. Então o nosso Deus nos diz hoje que é preciso que nós tenhamos e levemos os nossos pensamentos cativos a Ele. Sabe o que pode nos acontecer se nós não fizermos isto, se nós não agirmos desta forma? 2 Coríntios 11:3 nos mostra. É o apóstolo Paulo que está dizendo aqui, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e da pureza de Cristo. Então, se nós não tivermos uma mente cuidada, uma mente onde nós zelamos pelos nossos pensamentos, se nós não tivermos no nosso bom tesouro, que é o nosso coração, e se nós não tivermos um lugar na nossa mente reservados para as verdades bíblicas, para os versículos bíblicos, o inimigo que é astuto lança dardos. E estes dardos corrompem as nossas mentes. E ter uma mente corrompida significa estar afastado da pureza e da simplicidade do nosso Deus. Você pode estar imaginando agora, mas é possível que um crente, que um filho de Deus tenha uma mente corrompida? Infelizmente, irmão, isto é possível, sim. Se você e eu permitirmos que o inimigo lance dardos, se nós não rechaçarmos, se nós não estivermos de acordo com os oráculos de Deus, se nós não confessarmos, se nós não estivermos em linha com a palavra, se nós permitirmos, a nossa mente também será corrompida. É terrível isto. Não é, irmãos? Mas é uma verdade que Deus nos mostra na noite de hoje. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos diz assim, e não vos conformeis com este século. Então nós não devemos nos conformar com violência. Nós não devemos nos conformar com famílias que estão sendo destruídas. Nós ouvimos que para o mundo é muito normal, que os casamentos são semelhantes a roupas que não nos servem mais,
podem ser tiradas, substituídas, brigas entre pais e filhos. Isso é comum. Filhos saírem das suas casas, nunca mais conversarem com seus pais, ou não se conversarem entre si. Mas não, a palavra de hoje nos diz, famílias equilibradas, famílias que vivem em paz. É isto que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Olha só que bênção é ter uma família conforme os princípios de Deus. Mas o versículo continua assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra de Deus pode fazer isso. Pode transformar a minha vida e a sua vida, meu irmão. Amém? E o versículo continua: como é que a nossa vida pode ser transformada? Pela renovação da nossa mente. Então nós podemos ver mudança nas nossas vidas a partir de hoje. Você quer ver mudança em alguma área da sua vida? Olha o que a palavra te diz. É possível se você, ao invés de ter uma mente corrompida, como nós lemos há pouco no livro de Coríntios, você tiver uma mente transformada, se você tiver uma mente que se renova. Irmãos, nós precisamos colocar a palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos refletir nesta palavra, nós precisamos meditar nesta palavra, nós precisamos incluir o Senhor Jesus em todas as áreas, não podemos excluí-lo de nenhum ponto sequer. Você pode me perguntar, mas para que, irmã, eu preciso incluir Deus em tudo? Para que você possa ver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, irmãos. Você quer isso? Tome posse, diga eu quero, é meu direito. Deus está no controle da minha vida. Eu estou recebendo isto nesta noite, minha irmã. Receba. Quem lhe fala é o Espírito Santo de Deus. Não importa quem Deus traz aqui, se é um homem, se é uma mulher, mas nós louvamos a Deus porque as mulheres do nosso ministério são usadas pelo Pai. Muitas vezes os nossos maridos se sentam e ouvem a palavra, não é? E eles entendem, porque eles são homens cortados pela graça, que Deus, quando nos formou todas em espírito, e aprouve a Ele que nós fôssemos revestidos por um corpo feminino. Amém, irmãos? Então veja, se alguém não tem esta mente transformada, não tem esta mente que vai se renovando pelo conhecimento da palavra, esta pessoa não pode conhecer qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós estávamos em outro ministério, ou nós ouvíamos falar assim: fulano era crente, mas adulterou. Fulano era crente, mas roubou. Fulano era crente, mas abandonou a sua família. Fulano era crente, mas foi embora da igreja. Por que será que isto aconteceu? Porque estas pessoas tinham mentes corrompidas, mentes que eram afetadas pelos dardos do maligno. Estas pessoas não sabiam rechaçar, não misturavam a palavra com fé. E aí, muitos destes nossos irmãos com mente corrompida tiveram em seu ser, gerando cobiça. E a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então, pessoas de mentes corrompidas, que são afetadas em algumas áreas pelo maligno, têm morte de algumas áreas, e esta área pode ser os sentimentos, os pensamentos, a vida profissional. E hoje, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu declaro que você aprende, crê e confessa essa palavra, amém? Então diga: eu creio e confesso as promessas de Deus na minha vida, amém? Crer e confessar é a única maneira que nos permite desatar os nós dos nossos pensamentos, acabar com as tormentas que nos amarram. É a única maneira que nós temos de prosseguir para o alvo, de prosseguir para os sonhos. Nós temos ouvido da nossa bispa que o final da nossa jornada é vitória, mas antes da vitória tem luta, irmão. Amém? Muitas vezes nós nos abatemos, nós nos entristecemos, mas nós precisamos olhar para Jesus. É isso que Ele quer mais uma vez nos falar. Olhe para mim, olhe para mim.
E qual é a maneira de nós termos uma mente renovada? João 8, 31 e 32 nos ensina. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra... Nós vamos parar um pouquinho ali. O nosso ministério é um ministério de palavra, onde nós não ouvimos apenas, mas nós somos ensinados a crer, a chamar à existência as coisas que não são como se elas já existissem. E porque nós ouvimos e cremos, praticamos a palavra e nela permanecemos. Então nós estamos de acordo com João 8:31, amém? E o versículo continua assim: se você permanece na palavra, meu irmão, sois verdadeiramente seus discípulos. Você tem permanecido na palavra, meu irmão? Então a Bíblia diz que você é um discípulo de Deus. Amém? E para aqueles que permanecem na palavra, veja o que diz o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele nos disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você conhece a Jesus Cristo, se você sabe quem Ele é e aquilo que Ele fez por você, todos os nós da sua vida, todos os impedimentos, tudo aquilo que te atormentou até hoje, tudo aquilo que impediu a tua caminhada, está quebrado da tua vida em nome de Jesus, irmão. Receba. Diga: eu creio, é meu direito, eu caminho para o alvo, eu tenho fé, eu permaneço nesta palavra. Você precisa falar. A graça de Deus é um pacto de boca, de superiores e melhores promessas. Amém? Então a verdade da Bíblia vai nos libertar, ela vai nos desprender dos erros da nossa mente, que nos impediam de sermos felizes, que nos impediam de ter uma vida profissional de sucesso, que nos impediam de ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Amém? Em Salmo 107, 20, você vai ver o poder que há nesta palavra. Esta palavra é viva e eficaz. Nos diz assim o salmista: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então, irmãos, há pensamentos que são doentes, e pensamentos doentes podem trazer a morte. Mas, glórias a Deus, porque existe um mas, esta palavra sara, e ela liberta, e ela te livra dos laços, e ela permite que você continue caminhando, continue a sua jornada. Amém? Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem guarda a palavra do Senhor e não nega o nome de Jesus, tem uma porta aberta. Você tem guardado essa palavra, tem permanecido nela, então, meu irmão, você tem uma porta aberta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se você hoje precisava de uma porta aberta de emprego, se você precisava de uma cura, se você precisava de prosperidade, nós acabamos de ler: há uma porta aberta. E esta porta que Deus abriu, irmão, ninguém vai fechar. E você vai passar por ela, porque Deus tem um plano perfeito na sua vida. E nós temos lido e crido que este plano é um plano de vitórias. Amém? Você pode estar ouvindo esta palavra, estar dizendo amém, estar crendo, mas você pode olhar para mim e dizer: mas irmã, a minha vida tem tanto fracasso. Às vezes eu me sinto tão sensível. Muitas vezes eu me sinto tão fraco. Olha o que o Espírito de Deus está te dizendo hoje, se você se sente ou se sentiu em algum momento desta maneira. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste
em nossa fraqueza. Você tem se sentido fraco? Quem te sustenta nesses momentos é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer, mas tem uma área da minha vida, minha irmã. Nem completa essa frase. Eu vou te dizer que Deus sonda o mais íntimo do seu coração. Que Ele penetra em brechas que você fala, não é possível que o Senhor conheça até este pensamento. Ele sabe tudo. A nossa vida, irmãos, não pertence a nós. O nosso pensamento, o nosso andar, o nosso caminhar, tudo está nas mãos de Deus. Quando o Espírito de Deus vem e se faz um com o nosso espírito, nós passamos a ser um com Cristo. E nós passamos neste momento a ser maioria. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Se você se sente fraco, nos momentos de fraqueza, é o Senhor que te sustenta. Receba isso no teu coração. Não há área em que Deus não interfira, meu irmão, minha irmã. E Deus nos deu a fé. E este dom da fé nos faz crer que tudo é possível para nós. Sabe, quando as coisas não vão acontecer, se nós duvidarmos. Hoje, por fé, irmão, você vai dar um golpe em toda aquela dúvida que possa estar, que possa pairar pela sua mente. Amém? Acabe com dúvidas, não diga mais e se. Não imponha condições. O nosso Deus é um Deus de repente, é o Deus dos impossíveis. Quando nós dizemos, mas eu não aguento mais, é aí que Ele age, para que a glória dEle seja manifesta em nós, irmãos. É neste momento que Ele diz, amém, agora é comigo. Você entendeu que você não se basta. Você entendeu que você não pode nada sem que eu esteja no controle. Nós precisamos ser humildes diante do nosso Deus. Ele é soberano. Quando nós dizemos que nós precisamos subjugar a nossa carne para que o nosso espírito seja exaltado, nós estamos dizendo, o Espírito de Deus que habita em mim é maior do que eu, é maior do que a minha carne. Eu não me basto, eu não posso nada, em mim não existe bem algum, na minha carne habita a lei do pecado. É isso que você pode entender. Ainda que você use perfume francês, ainda que você pinte o seu cabelo, ainda que você tenha uma carne maravilhosa, um corpo todo em forma, ele não presta para nada, meu irmão. Ele não garante nada na sua vida. Mas neste vaso e nesses vasos de barro, mora um Espírito que é excelente, que pode todas as coisas. Creia nisso. Não se permita duvidar nesta noite. Diga, eu creio, eu recebo, eu quero as tuas promessas, é meu direito, eu não vou duvidar, a minha mente será transformada, eu quero ser renovada, Senhor. Permita isso, permita que Deus mude a sua vida. Talvez as coisas não estejam acontecendo porque você tenha colocado impedimentos para Deus. Porque você diga, até aqui, tudo bem. Depois daqui, não. E se nós falamos isso, quando nós subimos a um altar, é porque muitas vezes nós também dissemos isso para Deus nas nossas vidas. Em muitas áreas. E Deus nos quebrou, nos esmiuçou e nos mostrou, você é barro. Eu posso, é do meu jeito, não é do seu jeito. Eu posso lhe dizer isso, meu irmão e minha irmã, porque os bispos sabem quantas foram as vezes que nós entramos, eu e minha família, por essas portas, sorrindo, mas com o coração quebrado pelo Espírito de Deus. E muitas vezes, ninguém conseguiu ver pelo meu sorriso que eu passava por algum problema. Porque eu cria que Deus podia fazer. Ainda que eu não visse saída, havia no Senhor uma saída para mim e para minha família. E porque eu criei, eu posso lhe dizer que eu fui honrada
todas as vezes que uma situação mentirosa se levantou, tenha sido ela na saúde, tenha sido ela profissionalmente, tenha sido ela na minha família, Deus restaurou todas as minhas situações de impossíveis. E se Deus faz na vida de bispos, pastores, presbíteros, diáconos, Ele faz na vida das suas ovelhas também. Receba isso, meu irmão, na sua vida. Amém? Romanos 12, 3 nos diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, entenda que Deus é soberano, que Deus pode, que Deus quer fazer. Mantenha firme a sua confissão. Creia incondicionalmente da circunstância que você esteja vivendo. Não deixe que a mentira do derrotado, que os dardos do maligno corrompam a sua mente. Não permita, meu irmão, que qualquer situação te desequilibre, te cause fobias, medos, depressões, angústias. Deus está no controle da sua vida. Ele quer fazer, Ele vai fazer. Ele nos diz hoje: abra a tua mente, transforme-se. Você precisa exercitar diariamente esta renovação. Você precisa experimentar o que é possível através da graça de Deus e através da fé. Amém? Como eu posso experimentar, irmã Solange? Salmo 119, 15. Olha só o que nos diz o salmista: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. É preciso meditar. Só através de meditar, pensar, refletir na palavra, entendendo que Deus tem um caminho perfeito, que muitas vezes é diferente daquilo que eu queria, do modo que eu agiria, mas Ele é soberano. Eu subjugo a minha carne, eu ouço a voz de Deus, eu misturo com fé e eu caminho na direção que Deus me manda caminhar. Irmã, quando é que eu sei que é Deus? É ruim, hein? Se você não sabe discernir a voz de Deus, é ruim, meu irmão. Ore. Peça que Deus testifique no seu coração. Converse com pessoas mais experimentadas na fé. Não tenha dúvida. Não permita que a dúvida tire a sua paz, tire o seu equilíbrio. Você precisa prosseguir. Deus está nos encorajando hoje. Não desanime. Levanta. Você pode. Eu estou no controle da sua vida. Eu quero, filho meu. Você quer? Você quer? Amém? Se você quer, Deus te diz hoje, a sua família terá equilíbrio. A sua família terá paz. As coisas serão diferentes de agora em diante. Tudo vai mudar. Tudo pode mudar, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Você acha que Deus nos tiraria do império das trevas e nos transportaria para o reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos derrotados, infelizes, ansiosos, amedrontados, angustiados, cheios de aperto no nosso coração, não podendo sequer sair de nossas casas de tanta vergonha? Que Deus justo, bom e verdadeiro é este que você crê, meu irmão? Salmos 1, versículos 1 e 2. Olha como Deus nos vê. Bem-aventurados. Deus te vê assim, como feliz. Mas Ele te vê assim, bem-aventurado e feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que o ímpio pode ter de bom para nós? O que alguém que é filho do maligno, do derrotado, que está perdido, cego, pode trazer de bênção para a minha vida ou para a tua vida, meu irmão? E o versículo continua assim: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Não abra seus ouvidos para pessoas que murmuram, para pessoas que não creem, para pessoas que fofocam, para pessoas que maldizem a palavra, que
riem da sua igreja, que riem da sua fé, mas que no momento de dificuldade diz para você, ora por mim. Você não deve ter comunhão com esta pessoa. Você deve ter comunhão com aqueles que são retos, com os irmãos que professam a mesma fé que você. Amém? Salmo 1, 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos nos apresentar a Deus com retidão, sem vergonha. Nós precisamos aprender a manusear esta palavra, porque só através da palavra, só através da verdade, você vai poder tirar do seu bom tesouro os versículos bíblicos que você vai precisar para rechaçar os dados do derrotado. Você fica com as mentiras do mundo ou com as promessas da Bíblia Sagrada, meu irmão? Para ficar com estas promessas, você precisa saber manusear a Bíblia e precisa conhecer das promessas. Amém? Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passaram a impiedade ainda maior. Deus está nos dizendo, medita na palavra, pratica a palavra, pondera a palavra, preocupe-se com a palavra, meu filho. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Então nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus, de fazer segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser próspero? Então, pense nesta palavra, reflita nesta palavra. Quando não há sucesso, quando não há prosperidade, quando não há firmeza, quando há uma mente corrompida, nada na vida pode dar certo. A palavra de Deus nos diz muitas vezes, ama, nós temos que amar. Nos diz, perdoa, nós temos que perdoar. Confie, nós temos que confiar. Não fique em meio às contendas, nós temos que sair destas contendas. O Espírito Santo de Deus hoje nos está ensinando a mudarmos as formas de pensar. Preste atenção no que ele lhe diz. Esta palavra tem que cair no seu coração. Você e eu precisamos obedecer, meus irmãos. Nós fomos trazidos a este lugar pelo próprio Deus. Se Ele nos trouxe para ouvir esta palavra, é porque nós precisamos nos atentar a alguma coisa. Ele quer fazer a diferença nas nossas vidas hoje. Amém? Nós nascemos para ter uma vida vitoriosa. Nós nascemos com um propósito pré-estabelecido por um Deus, por um Pai de amor bondoso, que não quer que nós fiquemos prostrados no meio do caminho, chorando, frustrados, num tremedal de lama. Ele quer nos ver por cabeça. Ele quer a nossa vitória. Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver em paz. Amém? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, olha como quem está na graça de Deus, como anda, né? Na verdade, no respeito. E o versículo continua, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Porque nós, às vezes, mentimos ou aceitamos as mentiras? Porque às vezes aceitamos ser desrespeitados? Porque às vezes somos injustos ou injustiçados? Às vezes não conseguimos ser amáveis. Às vezes nos misturamos a algo que não tem boa fama. Não podemos mais agir assim. Nós temos a mente de Cristo ativada em nós. E Deus quer que nós andemos em verdade,
em justiça, em amor, em esperança, obedecendo esta palavra, praticando, permanecendo naquilo que Ele tem nos falado. Amém? Os nossos pensamentos, irmãos, afetam toda a nossa vida. As nossas atitudes, os nossos ânimos, o nosso relacionamento com a nossa família, a comunhão com os nossos irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus está nos entusiasmando, está colocando nova disposição para que nós possamos pensar, refletir e agir de acordo com esta palavra. Você está recebendo isso no seu coração, irmão? Para que nós possamos acabar, Salmo 89, nós vamos ler os versículos de 30 a 37. Nos diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, ainda que nós não andemos de acordo com esta palavra, ainda que nós digamos, sou muito novo, deixa para seguir essa palavra quando eu tiver mais idade. Versículo 31. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, ainda que nós não sigamos nada, ainda que nós não permaneçamos na palavra, olha o que nos diz o Senhor. Versículo 32. Então, porque Ele nos ama, porque nós não somos bastardos, mas somos filhos, punirei com a vara as suas transgressões, e com açoite a sua iniquidade. Cairemos em disciplina. E uma disciplina pode ser tão séria como até uma morte prematura, um açoite. Versículo 34. Ainda o 33, desculpe. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Irmãos, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Ele jurou, Ele vai cumprir. Amém? Versículo 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? 36. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono com o sol perante mim. 37. Ele será estabelecido para sempre com a lua, e fiel como a testemunha no espaço. No céu está a prova de que Deus não muda. Como o sol brilha de dia e a lua à noite, a palavra de Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele prometeu para nós? Que nós seríamos mais do que vencedores, que nós seríamos cabeça e não cauda, que aquele que veio a nos encontrar, que o nosso inimigo que veio por um caminho, tem que fugir por 7. O Senhor tem nos dito que nós teríamos para emprestar e não pediríamos emprestado a ninguém. Ele tem nos dito que nós iríamos reinar em vida, que nós não andaríamos ansiosos por coisa alguma. O Senhor tem nos dito, não tema, eu sou contigo. Ele tem nos dito que armas forjadas contra nós não prevaleceriam. Tudo que se levantar contra mim e contra você, meu irmão, será reduzido a nada. Porque eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus disse, eu não mudo. Deus jurou e Ele não vai se arrepender. Amém? Que nesta noite, meu irmão, você possa ter recebido esta palavra, possa ter se aberto e que ela possa ter germinado no mais profundo do seu coração. Que a partir de hoje você possa ver os sinais, os prodígios, as maravilhas, o sobrenatural, os milagres de Deus se manifestarem no seu ser
e no meio da sua família. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nesta noite. Amém? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Seu nome seja louvado, Pai. Diga comigo, meu irmão e minha irmã, Deus não muda. Deus é fiel. A minha família não terá nenhuma situação impossível. O meu Deus opera em todas as áreas. E eu já vejo as promessas de Deus se manifestarem uma a uma em toda a minha família. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus? Irmão, irmã, eu não sei aquilo que é impossível para você, humanamente falando. Mas o nosso Deus sonda o íntimo dos nossos corações. Ele vai até o mais profundo do nosso ser. E esta palavra é apta para discernir juntas e medulas. Amém? O nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem formas de agir que sequer nós podemos imaginar. Muitas vezes, quando você se encontra muito fraco, muito sensível, muito humilhado, Deus começa a agir. Talvez você não esteja sequer percebendo a ação deste Deus forte, deste Deus conselheiro, deste príncipe da paz. Mas agora, meu irmão, você vai apresentar uma situação a que primeiro passar pela sua mente, porque é o Espírito Santo de Deus que está te mostrando esta situação. E você vai entregar esta situação nas mãos do Senhor, sem duvidar. Dê um golpe na dúvida nesta noite. Não receba nenhum dardo do derrotado. Não permita que o maligno te aflija. Se até hoje ele tem feito da tua mente, dos teus pensamentos, um campo de batalha, diga basta hoje. Diga eu não permito mais, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pensou nesta situação? Senhor Deus, Tu sabes, Jesus, aquilo que nós precisamos, aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem tirado o nosso sono, que tem nos afligido, Jesus, dia após dia, que tem, Senhor Jesus, nos feito chorar. Tu tens recolhido, Senhor, cada uma das nossas lágrimas. Tu tens, Senhor Jesus, te levantado do trono. Teus anjos, Senhor, têm vindo até nós e têm levado as nossas orações até o Teu trono. Pai, nós cremos que há solução a partir desta palavra de hoje para esta circunstância. Nós recebemos, Senhor, o milagre. Nós recebemos, Senhor, a provisão. Nós recebemos, Senhor, a porta aberta e declaramos ao mundo espiritual: houve solução, houve luz nesta circunstância, porque foi Deus quem fez, foi Deus quem a trouxe. Deus está no controle absoluto da sua vida. Ele está transformando, irmão e irmã, esta aparente derrota em uma grande vitória. Ele te fez mais do que vencedor. 2007 é o ano das grandes conquistas, é o ano das grandes vitórias, é o ano da nossa invencibilidade. Não receba impossíveis, porque nós cremos num Deus de impossíveis. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Vá dizendo: eu creio, eu recebo a solução. Tu tens solução para mim, Deus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Há mudança de sorte. Eu creio, recebo, misturo com fé e descanso em Ti. E já te agradeço, Senhor. Por isso te louvo. Eu te agradeço, Senhor,
com toda a força que existe no meu ser. Tenha paz e creia que o Senhor, no seu tempo, meu irmão e minha irmã, responderá às suas orações. Amém? Nós vamos louvar, mas antes do louvor, eu gostaria que você não duvidasse, que você cresce, que ao sair por estas portas hoje, você e eu estamos levando a bênção. Amém? Aplauda o Senhor em sinal de agradecimento ao nosso Deus. Amém.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre, não é, irmãos? Levante sua mão em direção ao altar. Eu declaro que a graça de Deus e o pleno conhecimento do Espírito Santo guardará a sua mente e o seu coração. Vamos em paz, que este final de semana seja repleto de vitórias e bênçãos. Diga ao seu irmão: a minha família e a sua família têm paz. Amém? Boa noite. Vamos em paz. Até sábado, o Fundamento Caris. Amém?